Passando para a próxima, nós temos a doutora Laura. A doutora Laura Macaro, ela vai palestrar sobre a literatura como lugar da justiça impossível. E a doutora Laura é doutora em literatura francesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com período sanduíche na Université Paris. Ela é mestre pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Professora de Direito da Universidade de São Judas Tadeu. Professora, por favor, lhe dou a palavra. Boa noite a todos, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o convite aqui da Miriam e da Arie, certo? E da Cristiane também, para estar aqui hoje. É uma honra, certo? Estar aqui com a professora Amélia e o professor Ari, que foi meu orientador, né? E eu acho que uma vez orientador, sempre orientador. E por mais que a gente não troque tantas figurinhas quanto poderíamos, eu acho que existe, assim, uma confluência nas questões que a gente estuda, e pelo menos os alunos sempre percebem, quando eu converso, eventualmente falo com alunos da Faculdade de Direito da USP, eles sempre lembram do professor Ari, né? Então, é bem interessante porque a gente continua esse diálogo, mesmo que à distância, né? Então, é um grande prazer, viu, estar aqui. Bom, eu preparei aqui um texto, né, acho que isso é tique da FEFELESH, lá da Faculdade de Letras, em que sempre que nós vamos nas apresentações, a gente prepara um texto, né, foi uma mania que eu adquiri. Então, vamos lá, espero que deixa eu só controlar aqui meu tempo direitinho. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho sobre a Shoshana Fellman, né, que é uma teórica e crítica literária e que também se propõe a pensar as interações entre o direito e a literatura, certo? Ela afirma, né, e eu reitero aqui, que o diálogo entre as disciplinas do direito e da literatura, ele tem sido até agora principalmente temático, né? Ou seja, ela coloca que é um diálogo conservador, no sentido de não abalar a integridade e os limites estáveis epistemológicos dos dois campos, né? Então, hoje eu proponho um debate que discuta esses limites, certo? O questionamento que borra as fronteiras entre o direito e a literatura não costuma ser usual e pode estremecer algumas estruturas, como o faz a arte toda vez que pretende ir além do círculo mágico que lhe foi outorgado pelo esclarecimento, certo? Na vida real, no entanto, o direito e a literatura, por vezes, ultrapassam essas fronteiras estabelecidas mais pelo direito do que pela literatura, diga-se de passagem, né? E acabam por se interpenetrar, né? A literatura, frequentemente, passa a ser o locus de realização da justiça, ao passo que o direito assume as vestes da simulação, da ficção, o que pode conduzir ao que Shoshana Fellman denomina de trauma jurídico, que deixa para trás uma cadeia esquecida de feridas culturais e por compulsivas e inconscientes repetições jurídicas de casos jurídicos profundamente traumáticos. Isso é a citação da Shoshana, tá? Essa última frase. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o direito como fronteira, né, como nomos. A Hannah Arendt, ela aponta que na antiguidade pré-filosófica, o direito era visto como a fronteira que os homens estabelecem entre as cidades. Ela chega a utilizar a expressão wall of law, né, o muro da lei, né, do direito, para definir o nomos. E aqui eu a cito, né. Esse sentido primário de nomos ainda se faz presente em Platão, quando ele evoca Zeus como o deus das fronteiras no início de seu discurso em Leis. Assim como está presente em Heráclito, quando ele afirma que um povo deve lutar por suas leis como lutam pelos muros, teicos, né, de sua cidade. O termo jurisdição ainda carrega essa conotação territorial forte, onde as leis ou um determinado poder judicial possuem sua autoridade, certo?
Além disso, uma dimensão importante do direito como nomos, e que tem relação com essa questão da fronteira, obviamente, né, é a decidibilidade. O direito opera um corte, precisa chegar em uma decisão legal entre o legal e o ilegal, entre o inocente e o culpado. E esse corte é violento. Impõe uma cisão onde antes não havia. Um julgamento presume-se uma busca da verdade, mas é uma busca por decisão. E assim, em essência, ele não busca simplesmente a verdade, mas uma finalidade, uma força de resolução. Certo? É isso que a Shoshana Felman coloca também. A literatura, por seu turno, né, dá margem a equívocos, ambiguidades, confusões, que o direito não pode se dar ao luxo de tolerar, porque ameaça a sua decidibilidade. O julgamento jurídico requer somente a verdade suficiente para se chegar a uma resolução legalmente satisfatória, que poderia ser obscurecida por um excesso de testemunho, por exemplo. As fronteiras do direito são constantemente ameaçadas, como explica Benjamin, e tudo que ameaça essa jurisdição e seu poder barra violência, né, que o Benjamin trabalha com essas duas palavras intercambiáveis, é tido como ilegalidade ou mesmo crime, até a literatura. O caso de Ricardo Lísias, que é um autor que eu vou apresentar aqui hoje para vocês, que contaremos um pouquinho mais para diante, ilustra isso muito bem. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a justiça, e não sobre o direito como nomos, certo? O Cícero proclama a justiça como transcendente, como esperança messiânica para além de uma proporção calculada, como excedendo o cálculo, as regras, os programas, etc. Ou seja, como algo que desafia as fronteiras impostas pelo direito entre o inocente e o culpado, entre o prescritível e o imprescritível, ultrapassando a coisa julgada ou mesmo o ciclo orgânico da vida. A justiça, que não se confunde com o direito patriarcal esclarecido, é transbordamento, excesso que muitas vezes ultrapassa a proporcionalidade aritmética. A literatura pode ser o lugar, portanto, de uma dimensão messiânica da justiça, como enunciada por Walter Benjamin, que ultrapassa a jurisdição humana. Um texto literário é uma busca de sentido, de expressão, de significado elevado e de compreensão simbólica. Ela própria traz a dimensão de justiça anunciada por Derrida, que é a experiência da alteridade absoluta, o transbordamento para o outro, do eu para o outro. É o estremecimento, aqui eu cito Derrida, tá? É o estremecimento dessas fronteiras, sua permeabilidade também, sua indecidibilidade que importam aqui, e não reinstalar outras distinções oposicionais tranquilizadoras. Justiça em si mesma, fora e para além da lei, não é desconstrutível. A desconstrução é a justiça, né? A desconstrução do Derrida. Então, uma obra que vai ilustrar, né, a nível temático, a realização de uma justiça literária, para além das categorias jurídicas e até mesmo do tempo biológico, é o romance, né, que é bem conhecido, foi até adaptado para o cinema, Atonement, que é de 2001, né, do Ian McEwan, na qual o filme é o Desejo e Reparação, caso vocês ainda não tenham lido o romance. E nesse livro, né, a personagem Bryony, que é uma escritora, reconta a história dos envolvidos em um episódio da sua juventude, né, envolvendo um perjúrio de sua parte, que teria gerado a condenação injusta do amigo Robbie Turner pelo estupro de sua prima. Condenação esta que teria conduzido ao alistamento compulsório nas Forças Armadas Britânicas durante a Segunda Guerra Mundial, do Robbie, né, que foi condenado. Ao escrever a história, quando ela é velha, ela reescreve essa história que foi vivida,
Ela inclui uma cena de perdão e reconciliação e uma possibilidade de futuro para os amantes, Cecília e Robbie. Cecília era irmã dela e o Robbie que foi condenado, que haviam sido separados em virtude da condenação injusta e da subsequente morte de ambos na guerra. Cena esta que, de fato, né, entre aspas, dentro do romance, não teria acontecido. O romance elucida que a preocupação, a fidelidade da literatura não é com a verdade factual, mas sim com o sentido, com uma justiça e uma reparação que estão no campo do sentido. No entanto, como mencionamos, esse romance do Ian McEwan não pretende extrapolar ele mesmo os limites estabelecidos entre o direito e a literatura. Não invade as fronteiras do direito no mundo real, apenas ilustrando-as em sua temática, certo? Fica no campo da temática. Agora a gente vai ver, né, a obra do Ricardo Lísias, certo? Que eu queria apresentar para vocês, que de fato opera uma perturbação nessas fronteiras. Digo a obra do Ricardo Lísias porque o autor em questão é um aficionado pela autoficção e a pratica extensamente, né, o tempo todo. Na série folhetinesca Delegado Tobias, que é de 2014, o próprio autor é assassinado. Os e-books, né, ele publica como e-books essa série, eram assim estruturados na sua forma, né? Um conjunto de 5 e-books, o Delegado Tobias, que formavam uma narrativa fragmentária e constituída por colagens de textos, imagens, documentos jurídicos e outros discursos. Inclusive uma extensão em rede social, em que a personagem principal interagia com os leitores, certo? Os documentos jurídicos que estão descritos aqui, caracterizando essa obra, esse folhetim, né, do Ricardo Lísias, eles também, como que eles eram? Eles eram textos redigidos numa linguagem jurídica, né, e diagramados de forma a simular decisões judiciais, tá? Deixa eu mostrar aqui a imagem de um desses, deixa eu apresentar, e mostrar a imagem de um desses textos, só um minutinho. Tá aqui, espera um pouco. Ó, tá vendo? Então, ele conta aqui que teve uma decisão contra ele na justiça, né? Isso nas redes sociais dele, tá vendo? No Facebook. E daí ele coloca aqui a folha da decisão, certo? Só que é tudo ficcional, certo? Então, olha os comentários, só para dar um exemplo. Ricardo Lísias, qual o número do processo? Não encontro nenhuma informação sobre ele na Justiça Federal, né? Aqui, esse documento é falso, Ricardo Lísias. Se você não apagar esse post, a justiça poderá fazer algo a respeito. Que feio inventar isso para conseguir vender livros, certo? Vocês conseguiram ver aqui o que eu estava apresentando? Sim? Só para vocês terem uma ideia de como era, né? Isso foi no intervalo de publicação entre um dos e-books e outro, certo? Bom, então, vocês viram o tipo de confusão que a obra dele produzia, né? Que procó. Vale lembrar, né, nesse sentido, que para o Adorno e Horkheimer, né, a arte é vista na sociedade esclarecida como um domínio particular da atividade social, nada tendo a ver com o verdadeiro conhecimento, ou com a verdade que o direito pretende enunciar, o veredicto, né, certo? Dizer a verdade. Para a mentalidade científica e para o direito esclarecido, a transgressão da esfera da realidade é desvario e autodestruição, do mesmo modo que, para o feiticeiro do mundo primitivo, a transgressão do círculo mágico traçado para a invocação e, nos dois casos, tomam-se providências para que a infração do tabu acabe realmente em desgraça para o sacrilégio, certo? É isso que diz o Adorno e o Horkheimer. No caso do Ricardo Lísias, essa transgressão, né, não passou impune. Em virtude de denúncias, o Ministério Público Federal solicitou à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar a possível falsificação de documento público pelo autor, que é o artigo 297 do Código Penal.
Eis o relato do autor sobre a situação. Alguns meses depois, já em 2015, fui surpreendido com a denúncia de que a Polícia Federal havia aberto um inquérito a pedido do Ministério Público Federal. Eu havia sido denunciado por falsificação de documento. A investigação prévia realizada por procuradores federais não notou que os documentos, hipoteticamente falsificados, na verdade faziam parte de uma obra literária. Justamente o Delegado Tobias, que é o nome da série, né? Assim, em 20 de outubro de 2015, estive no prédio da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo, para dar declarações e me defender da acusação. Não vou repetir meus argumentos, mas quero destacar aqui uma sensação estranha. A certa altura, achei que tanto meu advogado quanto o delegado representavam um papel. Os dois sabiam que a situação era absurda. Quero lembrar que não foi a Polícia Federal que cometeu a confusão, mas sim o Ministério Público. Mas precisavam realizar cada um o seu papel. Apenas eu, ali, não representava nada. Com isso na cabeça, comecei a escrever a performance Vou com meu advogado depor sobre o delegado Tobias. E daí isso virou uma peça de teatro depois, né? Aqui nesse relato dele, eu já estou me encaminhando para a conclusão, tá? O autor reforça a minha impressão antiga, né, de que a realidade judicial talvez não passe de realismo. Realismo no sentido apontado por Barthes, né, de que uma literatura que não está comprometida com a realidade, realismo no sentido apontado por Roland Barthes, de uma literatura que não está comprometida com a realidade, mas sim com a produção do efeito do real. Para melhor compreender a situação a qual foi submetido, sondar o seu sentido, que consiste justamente em despir esse efeito do real produzido nos procedimentos policialescos e judiciais, Lísias publica ainda mais um livro, que ele mesmo chama de livro-objeto, Inquérito Policial Família Tobias, que eu tenho aqui em mãos. Vocês podem dar uma olhada no livro, certo? Ele é diagramado também de uma forma toda especial. O ponto de partida do livro Inquérito Policial Família Tobias é o arquivamento, né, de um inquérito policial que investigou o autor Ricardo Lísias. Nessa ficção, ele descobre que os denunciantes, tá, na ficção, na história aqui desse livro, foram os sócios da editora 42, tá vendo? Na mera intenção de ajudá-lo numa crise criativa. Lísias, então, solicita a abertura de uma investigação na Polícia Federal contra a editora. A obra une textos, imagens e documentos. O projeto gráfico recria a estética e formato do inquérito policial. O livro apresenta as provas impressas em tamanhos diferentes e fixadas a uma pasta com grampo metálico, que é o objeto que eu estou aqui em mãos, certo? Em um trecho das suas declarações no inquérito, que eu separei aqui para nós, Lísias zomba da questão da jurisdição do direito e da literatura, evidenciando o potencial transgressor desta, que em determinada medida ameaça o direito como norma. Então eu vou ler um trechinho do livro para vocês. Respondeu que é autor da denúncia, mas apenas no âmbito da ficção. Que inquirido que âmbito seria esse, afirmou que o deste livro que o leitor tem em mãos, mas não uma delegacia de Polícia Federal. Que inquirido, por que não, respondeu que isso deveria ser óbvio. Que inquirido, para responder apenas ao perguntado, olhou nervoso. Que inquirido, se tem a intenção de zombar das instituições brasileiras, olhou sério e respondeu que se incomoda muito com esse monte de ques. Que inquirido, porque não denunciou os sócios da editora 42, insistiu que só fez isso na ficção, certo? Então ele brinca o tempo todo com essas barreiras no livro, né? O sarcasmo e a forma dada ao texto e ao seu suporte material, né, que é esse projeto gráfico, que pretende justamente reproduzir a forma dos procedimentos judiciais, acaba por evidenciar o quanto de efeito de real existe nesses procedimentos. E colateralmente, o quanto a literatura tem o poder de transbordar para além do livro e de seu círculo mágico,
e provocar um efeito na realidade. Efeito este que incomoda profundamente aqueles que temem o transbordamento do eu. E com isso, né, eu iria passar aqui numa terceira parte da exposição a falar um pouquinho do livro que eu estudei no doutorado, que foi o La Douleur, de Marguerite Duras, né, A Dor, que é de 1985, em que a autora também brinca com essas fronteiras, porque ela escreve um diário, certo? Só que é um diário ficcional, né, não é real, e ela é muito contestada pela sociedade francesa na época, por ter mentido, né, que o diário era real. É o mesmo caso, muito semelhante ao Ricardo Lísias. E nessa obra, só para resumir, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar um artigo meu que fala mais aprofundadamente sobre isso. Ela promove um retestemunho em um dos textos, de um testemunho real que ela teria dado, e que levou à condenação de um colaboracionista, né? Esse testemunho levou à condenação, e ele foi condenado à morte, inclusive, né, e foi morto, e depois ela se arrepende profundamente e resolve, em um dos textos desse livro, refazer esse testemunho, mas promovendo aí uma justiça literária que vai justamente promover essa justiça messiânica, né, que ultrapassa a fronteira da coisa julgada, da vida biológica dos envolvidos, certo? E consegue aí, só vou ler aqui o último parágrafo da minha apresentação para encerrar, tá? Eu coloco assim, né? Em que medida essa reconciliação que ela tenta operar por meio desse testemunho no livro dela também possui caráter reparatório é algo difícil de determinar. No entanto, a publicação desse texto tem o potencial de fazer justiça para além do âmbito judicial, buscando apresentar um novo desfecho, ou mesmo um desfecho em aberto. Aí o Camus, né, ao escrever a respeito da justiça de purificação, em 1945, que foi a justiça que matou cerca de 10 mil pessoas, tá, colaboracionistas na França, é pouquíssimo conhecida essa história, ele aponta a realização de uma justiça a partir da transformação que se opera no interior dos próprios homens. Ele fala assim, né? É preciso curar esses corações envenenados. E amanhã, a mais difícil vitória que nós teremos que ter, né? É contra nós mesmos, nós temos que vencer nós mesmos, com esse esforço superior, né, que transformará nosso apetite de ódio em desejo de justiça. Então é isso que eu queria colocar. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção de vocês.